Na última quinta-feira, o PSOL iria realizar um ato partidário intitulado Resistências aos Ataques do Governo Bolsonaro. Ainda no evento, seriam discutidas ações do partido nas eleições do ano que vem. O evento tinha como ponto alto a presença do presidente nacional do partido, o senhor Juliano Medeiros. Diante das críticas por parte da sociedade, o evento foi cancelado pela universidade. A jornalista Carolina Bahia, o diretor do Centro de Ciências Tecnológicas, José Fernando Fragali, afirmou que cancelou pelo desconforto gerado e pelas cobranças de alguns professores contrários à liberação. Detalhe, o evento aconteceu no sindicato Simpronorte. O presidente nacional afirmou que a ação era autoritária e antidemocrática, fruto da extrema-direita que saiu do armário. Ainda na quinta-feira, fiz críticas ao modus operandi do PSOL, fazendo uso das universidades para discussões políticas, e ainda ressaltei, a pressão foi por parte da sociedade, não foi da imprensa, não, foi a sociedade nas redes sociais que criticaram. No próprio dia, o PSOL aqui do Estado pediu para que o presidente pudesse falar, ou seja, um direito de resposta. Aqui no Jornal da Manhã, e esse direito de resposta está concedido. Bom dia ao senhor Juliano Medeiros. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan em Joinville. É um prazer poder falar com os nossos ouvintes aqui e poder apresentar os nossos pontos de vista sobre o que aconteceu. Por favor, senhor, o que aconteceu e o que de fato está acontecendo aí em relação a essa, vocês intitulam censura por parte da ação aqui em Joinville? Bom, primeiro acho que é importante, quero colocar aqui um pouco a nossa concepção de como nós entendemos o papel das universidades nesse contexto e como que é importante viabilizar debates dessa natureza, não só do PSOL, mas de todas as posições políticas. As universidades são um espaço de reflexão crítica, é o espaço onde o debate deve fluir livremente e não cabe nenhum tipo de intervenção por parte das diretorias das universidades, por parte de quem quer que seja. Você mesmo acabou de ler, Alanias, a nota, a manifestação do diretor do Centro de Ciências Tecnológicas numa matéria da Carolina Bahia, em que ele deixa claro: eu fui pressionado pelos professores, não pela sociedade, como você coloca, eu fui pressionado por alguns professores e decidi pela sociedade cancelar. também, presidente. Do diretor do Centro de Ciências Tecnológicas, depois de haver sido feitas uma série de exigências ao pessoal de Joinville para que o evento pudesse cumprir pré-requisitos que a própria universidade determinou. Esses pré-requisitos foram cumpridos: envio de ofício, sobre o caráter da atividade, sobre o tipo de atividade, e esses pré-requisitos que foram exigidos pela universidade para que o debate acontecesse foram cumpridos. Mesmo assim, aconteceu a pressão dos professores ligados a grupos de extrema-direita, e de forma unilateral o diretor do Centro de Ciências Tecnológicas resolveu cancelar o evento. Bom, vamos ao Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, provocado por uma ação que envolvia um debate sobre manifestações nas universidades, acabou definindo que não cabe nenhum tipo de censura, de intervenção, de proibição a eventos de quaisquer natureza que envolvam debates políticos nas universidades. Aliás, ontem, a terceira vara da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, acatou uma liminar aceitando o pedido dos organizadores de um evento crítico ao Sérgio Moro, na Universidade Federal do Fluminense, e que teria o evento sido cancelado unilateralmente pela direção da universidade. A terceira vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, se amparando na decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não cabe nenhum tipo de censura e o evento, portanto, deveria ocorrer, e efetivamente ocorreu na noite de ontem lá na Universidade Federal Fluminense. Eu entendo perfeitamente que hajam setores na sociedade que não entendam o papel de uma universidade. Isso é normal, todos entendem. As universidades são a vitória do iluminismo contra a treva. Muito bem, eu só preciso fazer algumas considerações aqui, presidente. É um espaço tá me ouvindo? As posições divergentes devem aparecer, não só do pessoal, de todos os setores da sociedade. E, lamentavelmente, num contexto em que nós estamos de polarização política, de enfrentamento, há quem ache que isso não deve acontecer. Nós, pessoal, ao contrário, achamos que a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a liberdade de organização,
e de debate nas universidades é muito importante. Nós, muito bem, senhor Juliano, posso fazer uma manifestação? Dentro da lei, a lei ampara atividades partidárias dentro dos espaços públicos, escolas, universidades, mesmo que há quem ache que isso não é correto, legítimo, mas aí é preciso alterar a lei, alterar os parâmetros legais para que isso não mais aconteça. Mas hoje, realizar debates dessa natureza, discutir o governo do Brasil, veja, era um debate sobre o governo Bolsonaro, debater... E também, não é só sobre o governo Bolsonaro, o escopo dizia muito claro que também era uma manifestação sobre o PSOL em relação às eleições do ano que vem. Esse tipo de evento seria algo realmente inaceitável. Muito bem, eu preciso fazer aqui algumas ponderações em relação à sua fala. Você citou que seria censura por parte dos professores, e eu vi nas redes sociais essas manifestações, e aí você utiliza o argumento de censura, mas o que me chama a atenção em relação à censura é que, primeiro, que nós precisamos entender o que é censura. E aí vamos ao radical, ou censor, a etimologia da palavra, que a censura quer dizer aquele que lá em Roma, aquele que representava o Estado para impedir ações imorais, para cobrar tributos, enfim, essa era a atuação do censor. E o censor impedia que as pessoas fizessem as suas manifestações, o que não aconteceu em relação ao PSOL, presidente. O que aconteceu é que o evento não pôde ser realizado na UDESC, porque se entendeu que na universidade não era para fazer uma atuação partidária. Ali não era, principalmente porque não é nenhuma universidade de humanas, é de exatas. E aí, o que nós vimos ali é uma discussão de que houve censura. Não foi censura, porque o evento do PSOL aconteceu. E ainda assim, presidente, eu quero lembrar que na última semana você publicou em seu Twitter um coraçãozinho e colocou Recife compartilhando que o MBL não pôde realizar um evento, ou seja, o MBL não pôde fazer uma amostra de cinema. Ou seja, é um impedimento. Eu não considero como censura. Mas por que então, para o pessoal, é censura, é impedimento e para os contrários ideológicos não é? Vamos ver, você primeiro está um pouco desinformado na minha opinião, tá? Primeira questão, o diretor da universidade não tem o direito de escolher que tipo de atividade acontece numa universidade. O PSOL tem, a universidade não. Colocar assim a condição de definir que debates podem ocorrer e não podem ocorrer. Para lembrar, uma semana antes, houve um evento realizado por outro partido político. Esse outro partido político pôde realizar seu evento. Que outro partido político, por gentileza? E por que o pessoal não pôde? Que outro partido político? Na organização, na organização, por favor, que outro partido político? Na semana passada, usou 2 programas para atacar o pessoal. Espero que esse possa ser um espaço onde a gente possa também esclarecer o que aconteceu. Sim, vamos debater. Eu estou aqui para a gente debater, a gente vai debater ideias. É isso aqui, o espaço é democrático, todo mundo pode falar, você tem um espaço disponível, então, por favor. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos lá. Então, o diretor da universidade decidiu, sem nenhuma consulta à comunidade, decidiu sem nenhuma consulta ao próprio pessoal. Mas então tá aí, tá claro então. É consulta ao PSOL, não à comunidade. Para que nosso evento pudesse acontecer, decidiu unilateralmente que eventos podem ou não acontecer. Isso não é uma prerrogativa, me desculpe, do diretor da universidade. A lei prevê e assegura que os partidos políticos possam realizar debates. Ademais, me desculpe, Ananias, mas não são só os estudantes de ciências humanas que podem discutir o governo Bolsonaro. Não é nem isso. Não é isso que eu quis. Você está deturpando. A universidade discutia. De discutir o que é o governo Bolsonaro. Olha que o espaço é democrático ainda, eu estou ouvindo. Possa acontecer. Sejam promovidos por partidos, sejam promovidos por diretórios de estudantes, sejam promovidos por sindicatos, o livre debate tem que acontecer. É muito importante. É importante, mas não numa universidade. O evento aconteceu, o debate aconteceu lá, onde vocês realizam os seus debates lá no sindicato. Não houve censura, é isso que eu quero deixar muito claro. Não houve censura. Você trouxe um argumento de que não... Ananias, como nós temos o direito de realizar uma discussão, esse direito é cerceado, portanto, é uma ação que impede que o debate aconteça. Mas você está falando, eu estou impedindo... E era importante para o pessoal que este debate acontecesse nesse espaço. Então o pessoal queria realizar na universidade, que é o modus operandi. Então, o que eu falei naqueles dias e que vocês pediram direito de resposta está garantido.
Eu falei que o modus operandi do PSOL é de utilizar as universidades para essas discussões partidárias e isso a sociedade não quer mais. A sociedade pede que isso mude. Não é uma questão de que dizer que vocês estão contra a lei, mas é uma questão de que os aspectos morais da sociedade não quer mais que as discussões aconteçam nas universidades. Usem a Praça da Bandeira, façam a céu aberto, mas na universidade, puxa, vamos discutir outros tipos de ações, vamos estudar outros tipos de ações. É isso que a sociedade está pedindo. Ninguém está dizendo que vocês estão perdendo direito. Não é isso. Onde que nós estamos perdendo direito? Desculpa, Luiz, mas eu não sei quem concedeu a você o direito de falar em nome da sociedade. Eu sei que as rádios têm construções públicas e se toda onda do Estado concede. Eu ando pelas ruas, eu vejo como a sociedade se move, diferente de vocês. E a sociedade não quer mais que as universidades sejam usadas para debater a situação do ações partidárias, não. Políticas públicas, sim. Ações partidárias, não. Deve propor, através dos seus representantes, dos partidos de direita e de extrema-direita, que a lei seja alterada e que seja proibido, dentro das universidades, debater-se livremente a situação do país. Enquanto vocês tiverem maioria na sociedade, vai eleger a quantidade necessária de representantes para mudar a lei, esse continua sendo um direito assegurado. Porque não é interesse da extrema-direita impedir direito de ninguém, da direita, como vocês tanto dizem. Se a sociedade não quisesse que um partido como o PSOL existisse, já haveria uma maioria social capaz de proibir a existência de pessoas, como já aconteceu em outros países autoritários que proibiram a existência de partidos socialistas. É o que não acontece no Brasil, né? É isso que é interessante no Brasil, diante do que vocês estão dizendo de falta de democracia, os partidos da esquerda estão existindo, estão cada vez mais fortes, apesar da atuação pífia nas eleições, como é o caso do Boulos, né? Desculpa, eu não ouvi o que você falou. Mas, felizmente ou infelizmente, como vocês queiram, os partidos de esquerda, mesmo nesse movimento antidemocrático que existe, autoritário, os partidos de esquerda existem e continuam crescendo, apesar de alguns resultados pífios, como é o caso do Boulos na eleição. Autoritário, me parece, é proibido que as pessoas possam discutir o que elas quiserem. Porque sim, ninguém proibiu. Ninguém proibiu. É isso que vocês estão deturpando as coisas. Não foi proibido. O evento aconteceu, só que o evento aconteceu não na Universidade Federal, na UDESC. Aconteceu no sindicato. O evento aconteceu. Vocês fizeram as manifestações. A gente possa aparecer. Olha, você outro dia passou 2 programas atacando pessoas e agora não permite que a gente coloque as nossas ideias, nossas posições. Você disse num vídeo que eu não quis debater com você. Olha, por que alguém que debate contra, tem de pior na política brasileira, que ontem entrou com uma queixa-crime contra o governador Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que tem deputados ameaçados de morte, que teve uma vereadora assassinada, teria medo de debater com a Anaísa Cipriano, com todo respeito, um comunicador que eu nunca tinha ouvido falar. Muito bem, prazer. É sempre bom se apresentar a vocês. Vocês não conhecem mesmo. Com boa vontade, querendo apresentar seus pontos de vista. Realmente é muito difícil nós garantirmos um ambiente democrático e o debate... Muito bem, em relação às suas ofensas, eu preciso fazer a manifestação. Debate qualificado é os dois falando. Os dois falando. Nas universidades. Eu li as suas manifestações aqui, são realmente lamentáveis. Eu lamento também. Eu lamento que eu não consiga me manifestar com você, debater inteligentemente, sem essa... Você utiliza desse espaço concedido pelo Estado para denegrir a imagem de um partido político. Isso não é democrático. Eu estou falando, denegrir é a cultura do vitimismo sempre imperando. Debate de ideias não é ser vítima. Debater ideias é ambos falarem aquilo que tem. E outra coisa... É isso que eu acho interessante, você fala de dono da rádio, isso me chama a atenção, porque vocês são defensores da classe operária, vocês são defensores do proletariado, vocês são defensores dos trabalhadores, mas para pedir direito de resposta, vocês pediram para o patrão. Isso que eu acho incoerente. E ainda assim, se vocês querem falar em jornalismo, o padrão de jornalismo que eu faço não é o padrão de jornalismo que vocês defendem com a Folha de São Paulo, com o The Intercept, com a Globo. Então, aqui nós vamos debater. Nós vamos debater olhando nos olhos, nós vamos discutir os temas, sim, sem problema nenhum. Só que eu vou falar e você vai falar. Se eu usei 2 programas, a gente pode usar aqui 2, 3 programas para debater, sim. Só que eu vou falar, vocês vão falar, todo mundo vai ouvir. Eu não vou ficar quieto só. Vocês pediram para falar. Aí é a forma de jornalismo. Aí só se você... Para atacar o pessoal. Portanto, me parece absolutamente legítimo, que posso usar também, que a concessão de vocês, a Rádio Jovem Pan, utilizam, graças à concessão do Estado brasileiro, possa ser utilizado também.
Está sendo utilizado, o direito de resposta está concedido, você está falando e está... fundamental aqui. Ainda assim, é para a gente poder manter o foco. Permita para mim poder manter o foco. Momento algum, o seu microfone está ligado, nada foi impedido. A questão é que vocês não querem que os pontos de vista divergentes possam aparecer não só na rádio. Então deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar você falar. Pode ser? Que não goste da democracia, que goste que existam as posições como existem as posições... Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar você falar. Pode ser? Eleições fez 47 milhões de votos. Nós somos 30% da sociedade, pelo menos. Portanto, nós somos uma posição representativa da sociedade. Perfeito, assim como o Boulos, que quase perdeu para a candidata a governadora de São Paulo do PSOL, né? Forte capacidade de combater as desigualdades. Portanto, a esquerda representa uma parcela grande da sociedade e merece respeito. Merece respeito, concordo. Todo mundo merece respeito, todo brasileiro merece respeito. No caso, aparentemente, de Joinville, que você fala em nome da sociedade de Joinville, ela é uma posição representativa e deve ter direito de manifestar suas ideias. O PSOL aqui em Joinville praticamente não existe, não tem um vereador do PSOL, não tem um deputado do PSOL, um senador, nada. Isso é muito grave, o diretor da universidade, de forma unilateral, decide que debates podem ou não podem ocorrer. O PDT realizou um debate uma semana antes, o debate não foi previsto, mas o nosso debate foi previsto. Errado então, também. É uma condição de censura, a qual se atribui o diretor do Centro de Ciências Tecnológicas para decidir que debates ou não podem acontecer. Desculpe, agora, essa não é uma prerrogativa do diretor do centro, é uma prerrogativa assegurada pela lei, e o pessoal vai seguir realizando debates onde quer que ele queira realizar esses debates, sejam nas universidades, sejam nas escolas, sejam nos sindicatos, seja nas fábricas. Na escola, lá o aluno está aprendendo a aula de matemática e chega lá o presidente do PSOL, vamos cancelar a aula, vamos falar do PSOL. É assim que nós vamos seguir trabalhando. Muito bem, eu só, para encerrar, eu quero encerrar aqui a nossa conversa, só fazendo um questionamento a você, porque você na nota do PSOL fez uma manifestação, eu também achei uma manifestação indevida, porque você disse que o caso evidente de censura política, a gente já falou sobre isso, mas disse o seguinte: não há outra forma de descrever. A extrema-direita saiu do armário e acha que pode nos calar, mas não podem. Lutaremos por nosso direito de difundir nossas ideias, custe o que custar. Você fez menção a sair do armário, que é uma menção feita quando as pessoas, por impossibilidade de uma questão social, de não poder assumir se é gay ou não, e aí ela, por dificuldades, ela não assume. E aí existe um momento, ela consegue assumir, ela sai do armário. Ou seja, a extrema-direita ela estava impedida nos anos do poder da esquerda, então, quer dizer que você faz menção a isso porque ela saiu do armário, porque ela estava impedida de falar. Só queria entender essa questão para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Não, na verdade, mais uma vez, as minhas palavras... Está falhando um pouquinho só. Por favor, pode repetir. Está falhando. Vou fazer isso agora, vou esclarecer minhas posições. Bom, a extrema-direita no Brasil, ela estava dispersa em diferentes partidos políticos. Agora ela se formou de um bloco político, que estava governando o Brasil. Ela não estava impedida, mas ela estava constrangida pelos mecanismos democráticos que nos últimos anos vinham funcionando no Brasil, de modo a garantir os avanços civilizatórios previstos na Constituição de 88. A Constituição de 88 garantiu uma série de avanços democráticos e civilizatórios. Por exemplo, no Brasil, hoje você não pode ser racista livremente, você não pode ser machista do ponto de vista das ações contra as mulheres, você não pode discriminar, por exemplo, os salários das mulheres numa fábrica, cumprindo as mesmas funções. Então, há uma série de avanços civilizatórios que foram assegurados pela Constituição de 1988 e que constrangeram aquelas forças mais reacionárias, mais obscurantistas da sociedade e que defendem abertamente posições racistas, misóginas, de discriminação e de preconceito. E nos últimos anos, esses avanços democráticos vinham assegurando que essas posições ficassem minoritárias na sociedade. Acontece com a crise política, com a crise econômica, com a crise social. Infelizmente, essas posições de extrema-direita passaram a ter certo apelo de massa na sociedade brasileira, chegando, inclusive, a ter um presidente da República, chegou ao Palácio do Planalto representando essas posições. Então, de fato, eu acho que é um retrocesso civilizatório e mostra que as instituições democráticas estão fragilizadas no Brasil, as liberdades democráticas estão ameaçadas no Brasil, e nós do PSOL queremos dar toda a nossa contribuição
Constituição como partido político para evitar esse retrocesso, garantir o livre debate democrático, garantir que as múltiplas vozes da sociedade possam se manifestar, possam se expressar, e é isso que nós vamos continuar fazendo como partido político, Muito bem. garantindo que todas as posições possam falar, mas lutando dia e noite para que as posições vençam o debate político, sejam as posições da pluralidade, da diversidade, da democracia, e não do preconceito, da discriminação, do debate único, do pensamento único e do autoritarismo, que infelizmente marcam hoje o governo federal e uma série de governos estaduais. Obrigado aí pela sua participação, por falar comigo desconhecido, que você não conhecia. É um prazer, sou Ananias Cipriano, sou aqui de Joinville, e deixar à disposição que a autoridade aqui não tem, todo mundo pode falar. E o Brasil que vocês vivem não é o mesmo Brasil que eu vivo, porque eu vivo no país da democracia. Obrigado pela sua participação, bom dia para você. Obrigado também por nos atender aqui, apesar de ser um direito de resposta, gentilmente nos atendeu. Obrigado, bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, deixo um abraço e coloco o pessoal novamente à disposição para debate político. Muito bem. Debate político, gostei. No final houve a assunção de que foi um debate político.